Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 22. Segundo livro de Reis, capítulo 22. Segundo livro de Reis, capítulo 22, eu vou ler apenas até o verso 7. Eu vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos, assim, pontuar algumas coisas deste capítulo, e é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta para nós pensarmos acerca deste homem chamado Josias. Segundo Reis 22, vou ler até o verso 7 e depois nós vamos seguir aí no capítulo 22 e o capítulo 23. O sermão hoje é baseado em 2 capítulos da Bíblia, irmão. Então dá para ter a ideia de que o negócio vai ser assim, mas vai ser rápido, se Deus quiser. Podem ficar tranquilos. Segundo Reis 22, de 1 a 7. Olha só, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Eu vou ler até o verso 10. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Zafã, e este o leu. Então o escrivão Zafã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Zafã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Zafã o leu diante do rei. Apenas até aí, vamos orar? Senhor, que privilégio estarmos aqui mais uma vez e poder abrir a Tua palavra e poder expô-la. Que o Espírito Santo do Senhor esteja nos abençoando, iluminando as nossas mentes e os nossos corações. É a nossa oração agradecida em nome de Jesus. Amém. Queridos, o mês de outubro, ele é especial para nós, por uma razão muito simples. Nele nós celebramos o maior acontecimento da história do cristianismo depois da era apostólica, que é um movimento que ficou conhecido na história como Reforma Protestante. Talvez pelo fato de nós não termos um conhecimento profundo da época, da maneira como a Igreja de Jesus estava mergulhada nas trevas, se descaracterizando cada vez mais, de maneira que no dia 31 de outubro de 1517, quando um monge chamado Martinho Lutero, absolutamente inconformado com os rumos que a igreja estava tomando, e ele se propõe a protestar contra tudo aquilo. E ele escolheu um dia, ele escolheu uma data de muito movimento na sua cidade, uma data que era a antecipação do Dia de Todos os Santos, onde vários peregrinos afluíam para aquela região, para aquela cidade, e ele então fixa 95 afirmações, 95 teses que iam contra ao ensinamento da Igreja Católica naqueles dias. Aquilo criou uma revolução no mundo, e esse movimento ficou conhecido como Reforma Protestante. Movimento esse que teve como finalidade a purificação da igreja,
que teve como finalidade desafiar a igreja do Senhor a voltar para a palavra, a voltar para as Escrituras, porque a igreja havia se descaracterizado, várias tradições, vários ensinamentos foram adentrando na igreja, foram descaracterizando a igreja de maneira que ela foi se corrompendo cada vez mais. E a reforma protestante, então, um movimento que começa com Lutero, mas que vai ganhando projeção, que vai chegando em outras nações, de maneira que se tornou o maior movimento depois da era apostólica. Razão pela qual muitas pessoas fazem questão de não apenas ressaltar, mas de entender que o movimento da reforma protestante, ele não trouxe apenas luz, mas ele trouxe solidez, porque grandes homens surgiram nesse contexto da igreja, trazendo compreensão, trazendo propagação, trazendo maiores esclarecimentos e maiores ensinamentos acerca da palavra de Deus. E curiosamente a imprensa, ela surge nesse contexto do movimento reformado. Então, queridos, nós somos uma igreja de origem reformada. Nós não nascemos ontem. O nosso embrião, ele está no século XVI, no ano de 1517. Nós somos uma igreja histórica, nós somos uma igreja reformada, nós somos uma igreja que olhamos para trás e nós temos toda uma herança de conhecimento, de formação, de compreensão doutrinária, eclesiástica e outras coisas mais. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu penso, meus irmãos, que oportunidades como essa são extremamente oportunas, enriquecedoras, para a gente refletir um pouco, não só acerca da vida da igreja, mas acerca da nossa própria vida. Porque a reforma protestante, ela não apenas desafiou a igreja católica daqueles dias, mas ela trouxe uma palavra que viesse de encontro às necessidades das pessoas. Uma palavra que confrontava o pecado, uma palavra que confrontava os desvios da igreja, uma palavra que confrontava o poder político corrompido daqueles dias, uma palavra que fosse capaz de trazer libertação social, que fosse capaz de trazer liberdade espiritual, enfim. E esse texto que lemos, queridos, nos fala acerca de um homem que foi um reformador, chamado Josias. Alguém que começa o seu reinado com 8 anos de idade. E quando ainda adolescente, com 16 anos, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de vontade de andar com Deus, ele começa a atuar, ele começa a purificar o reinado, ele começa a trabalhar em Judá, de maneira a conduzir aquele povo nos caminhos de Deus. E eu queria então, à luz da história desse menino, chamado Josias, que se tornou um dos maiores reformadores da história de Israel, eu queria pensar com vocês acerca desse tema. Reforma, tempo de voltar-se para Deus. Reforma, tempo de voltar-se para Deus. Queridos, Josias, ele surge no cenário real, quebrando um ciclo, quebrando uma história de imoralidades, de perversões, de perversidades, de maldades e de rompimento com Deus. Josias, ele surge depois de um reinado de Manassés, depois de um reinado de Amon, e ele é o terceiro rei de um ciclo absolutamente negativo, promíscuo e espiritualmente falando decadente. O cenário e o reino que esse menino com 8 anos ele herda era o pior possível, porque o seu avô Manassés fez coisas absurdas, o seu pai Amon fez coisas também absurdas, o legado que ele teve foi o pior possível. Mas apesar de tudo isso, esse menino, ele usado por Deus, adolescente, ele começa a implantar as reformas necessárias na vida daquele povo. E eu queria destacar algumas coisas então, meus irmãos, acerca do que eu aprendi ao ler a história de Josias, porque, sobretudo, a sua história foi uma história de alguém que não apenas ele mesmo voltou-se para Deus, mas ele levou o seu povo a voltar-se para Deus.
Uma das coisas mais lindas de se ver na história de Josias é que não apenas ele andou com Deus, que não apenas ele desejava a Deus, mas ele fez com que a nação se voltasse para Deus. E se existe algo que eu e você precisamos hoje, é de nos voltar para Deus de todo o nosso coração. Se existe algo que a igreja precisa fazer hoje, é voltar-se para Deus. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que a igreja corre sérios riscos de deixar Jesus do lado de fora. Quando nós lemos aquele texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, nós costumamos usar esse texto pregando para quem não conhece a Jesus. Mas é Jesus que está do lado de fora da igreja, batendo na porta da igreja para entrar. É Jesus que está do lado de fora. É um Jesus que não está dentro da igreja. É um Jesus que não está reinando absolutamente. Então, nós estamos diante de um período onde nós somos desafiados a todos os dias nos voltar para Deus. E a história desse homem me ensina isso. Me ensina que reforma é um tempo de nós voltarmos para Deus. E a primeira coisa que eu aprendo a olhar para a vida desse homem é que ele dedicou-se a ter uma vida aprovada por Deus. O verso 1 e 2 nos diz que ele tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. O seu reinado durou 31 anos, de maneira que ele morre aí com 39 anos de idade, mais novo do que eu, não é? E olha o verso 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, ele não andou no caminho de Amon, seu pai, ele não andou no caminho de Manassés, seu avô, mas ele andou no caminho de Davi. Ele andou no caminho daquele que andava com Deus, ele andou nos caminhos daquele que temia a Deus, ele andou nos caminhos daquele que era segundo o coração de Deus, e olha só, ele fez o que é reto diante do Senhor, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. A descrição que nós temos aqui é que esse menino, ele vivia a sua vida regido pelos valores de Deus. Alguém que queria ser aprovado por Deus em todas as áreas da sua vida. Alguém que era íntegro diante de Deus. Alguém cujo coração era totalmente de Deus. Alguém que andava alinhado com Deus. Alguém que andava no centro da vontade de Deus. Alguém que queria ter uma vida absolutamente aprovada por Deus. Qual foi a palavra de Deus para Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse menino, e aí a gente diz que adolescente não pode ser cheio do Espírito Santo. A gente diz que adolescente é aborrecente. Um menino que começou a reinar com 8 anos, com 16, ele incendiou a nação toda com avivamento. Já imaginou o que é o avivamento começar pelos adolescentes da igreja? Você tem noção do negócio desse? Um avivamento que começou com um adolescente. 16 anos tinha Josias. Então nós temos que ter esperança, irmãos. Nós temos que colocar a mão na cabeça dos nossos adolescentes e nós temos que profetizar para eles: vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Porque Josias tinha 16 anos de idade e o menino fez o que fez, buscou a Deus, andou com Deus. E eu fico pensando no menino que tinha todos os ingredientes para poder se desviar. Já imaginou? Adolescente, bem-sucedido, rico, é rei, poderia pegar as meninas que quisesse, podia ficar com quem ele quisesse, entendeu? Podia aprontar, estou por cima, adolescente, estou na carne, céu, entendeu? 16 anos, ali com seus hormônios. Ele poderia, que isso, rapaz? Que negócio é esse de andar com Deus? Eu quero aproveitar esse momento da minha vida, não é? Eu quero aproveitar as dádivas que o reinado me proporciona. Ele poderia se sucumbir. Ele poderia, meus irmãos, optar por uma vida totalmente oposta a Deus, com 16 anos de idade, mas ele não faz isso. Ele escolhe andar com Deus, ele escolhe viver para Deus, ele escolhe ser cheio de Deus. Um menino que dedicou-se a ter uma vida aprovada por Deus. Lucas capítulo 9, verso 62, nos diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não é apto para o reino de Deus. Porque, irmãos, Josias,
ele anda com Deus, ele caminha com Deus, ele vive para Deus, o seu objetivo maior é satisfazer a Deus, é agradar a Deus. E às vezes nós olhamos para as nossas próprias vidas e às vezes olhamos para trás, para o nosso passado, com saudade de determinados pecados, com saudades de determinadas práticas, com saudades de determinados tempos da nossa vida. E esse menino, ele simplesmente se propôs a andar com Deus, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. É o texto paralelo de 2 Crônicas, que aparece essa descrição. E mais, queridos, me encanta essa expressão que diz que ele começou a buscar a Deus. Porque se você ler 2 Crônicas 7,14, a palavra de Deus diz o seguinte: se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um adolescente cheio de Deus, um adolescente consagrado a Deus, um adolescente com grandes responsabilidades, um adolescente que poderia naufragar na sua fé, pois era ainda um menino, alguém bem-sucedido, que ocupava o cargo mais importante daqueles dias. Mas nada disso roubou do seu coração o temor a Deus. Alguém que se propôs a ter uma vida aprovada por Deus. Segunda coisa que eu aprendo com Josias é que foi um homem ou um adolescente que restaurou o templo de Deus. Porque o verso 3-7, irmãos, nos fala que o templo, ele está passando por um processo de reformas. O templo estava quase que abandonado, o momento era caótico, lembrando que o período de Josias é o período da divisão do reino. Quando vem Salomão e depois o seu filho Roboão, nós temos a divisão do império. Nós temos as 10 tribos que se caracterizaram em Samaria, que ficou sendo a sede dessas nações, e nós temos a nação de Judá e a nação de Benjamim, que ficou no sul, o reino dividido, um período difícil da história da nação, o templo está estagnado, paralisado, e ele então entendia que aquilo não poderia continuar daquele jeito. E ele então implanta uma reforma, uma restauração no templo. E é interessante notar, meus irmãos, que a questão do templo naquela época, diferente da nossa hoje, porque o templo era o único lugar da adoração. Era tudo centralizado no templo, de maneira que era extremamente importante que aquele templo pudesse ser restaurado novamente, porque o templo destruído era sinônimo de uma espiritualidade decadente, era símbolo de uma espiritualidade que havia se destruído, era símbolo de uma espiritualidade que estava esfacelada. Templo reconstruído, ele está passando uma mensagem: a adoração vai voltar de novo, o culto vai voltar de novo, a espiritualidade vai voltar de novo, Deus vai ser glorificado novamente. É essa a mensagem que ele está passando para a nação. Por isso que do verso 3-7 nós temos os reparos que estão sendo feitos aqui no templo. E uma terceira coisa que eu aprendo é que ele não apenas restaurou o templo, mas Josias restaurou a centralidade da palavra de Deus. Do verso 8-11, nós temos a descrição de que o livro da lei, provavelmente o livro de Deuteronômio, ele havia sido perdido no templo. Tem muito crente que perde a Bíblia no templo. Ele deixa a sua Bíblia no domingo e só no outro domingo que ele vai dar conta da Bíblia. E uma cópia, brincadeiras à parte, mas uma cópia do livro da lei havia sido perdido no templo. E de repente encontraram, acharam esse livro da lei, e ele foi então conduzido até Josias, e esse livro então foi lido diante de Josias. Se você ler os relatos de 2 Crônicas 34, 14 e 18 que aparece aí, quando Josias ele toma conhecimento de todas as afirmações acerca daquilo que Deus haveria de fazer com a nação por causa dos seus pecados, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, ele se arrepende profundamente. O que Josias fez? Josias colocou a palavra de Deus no lugar em que ela deveria estar.
colocou a palavra de Deus no centro novamente. Ele restaura o lugar da centralidade da palavra de Deus. Meus irmãos, quando Martinho Lutero, ele começa então a ensinar, ele começa então a escrever livros, ele começa a difundir o seu pensamento que ia contrário ao pensamento da Igreja Católica. Ele foi preso, todos os seus livros foram recolhidos, e há uma dieta chamada dieta de Worms, ou de Worms, e ali então Lutero foi, eles tentaram dissuadi-lo, convencê-lo a reconhecer e afirmar que todos os seus escritos eram heresias, que tudo que ele havia pregado, que tudo que ele havia ensinado eram heresias. E ali estavam as pessoas mais importantes daquela época. Estavam os príncipes do império, estavam os leigos, os clérigos, os condes, os nobres, os livres, todos ávidos por ver o desfecho daquela situação, para ver o que Lutero haveria de dizer. E a resposta dele foi simples: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. E ele continua: a minha consciência está alicerçada na palavra de Deus e não é seguro nem honesto agir contra a própria consciência. Assim Deus me ajude. Amém. A minha consciência, ela está alicerçada na palavra de Deus. E quando você ouvir o termo reforma protestante ou igreja reformada, a mensagem que está passando é o seguinte: que nós somos uma igreja onde a palavra de Deus, ela está no centro da vida da igreja. Nós somos uma igreja onde a palavra de Deus é a autoridade maior. Porque o que se ensinava na época é que a palavra, ela surgia da igreja. Os reformadores chegaram e disseram: não, a igreja surge da palavra, a igreja depende da palavra, não é a palavra que depende da igreja. Então, queridos, Josias, ele restaura a centralidade da palavra de Deus novamente na vida do povo. E aqui está algo extremamente urgente, porque se existe algo que nós precisamos resgatar na nossa vida, é a centralidade da palavra de Deus. Irmãos, cada lar deveria ser uma igreja, onde se tem leitura da palavra, onde se tem memorização da palavra, onde se tem meditação da palavra de Deus. Josias restaura a centralidade da palavra. Mas não apenas isso, ele restaura também o verdadeiro arrependimento, porque se você ler do verso 11 até o verso 20, nós temos aí a afirmação de que Josias, ele vai procurar uma profetisa Hulda, e ele toma conhecimento acerca da vontade de Deus, e a palavra de Deus vai nos dizer que ele se arrepende, que ele rasga suas vestes, e que ele lamenta profundamente. Profundamente. Mas por que ele faz isso? Ao ouvir as palavras de Deus, ele rasga suas vestes, e ele então busca a Deus, ele se arrepende profundamente. Por quê? Porque a palavra de Deus dizia o seguinte, que aquela nação haveriam de ir para o exílio, por causa dos seus pecados. E ele, quando ouve isso, porque para o judeu, irmãos, o maior pecado, ou o maior castigo que eles poderiam receber, era de viver longe da terra prometida. Era de serem expulsos. Esse era o pior castigo que o judeu poderia receber na sua vida. E quando Josias toma conhecimento do que poderia acontecer, ele se desespera, ele chora, ele lamenta, ele busca a Deus, ele se arrepende profundamente, ele invoca a Deus, ele se humilha diante de Deus, ele ora de todo o coração. Porque olha só o verso 18: porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porque o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição,
e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos, presta atenção, não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Sabe o que Deus está dizendo? Josias, é o seguinte: eu não vou retirar as consequências do pecado do povo, eu vou adiar por sua causa. Porque você me buscou, porque você se arrependeu, porque você se quebrantou diante de mim, porque você se humilhou diante de mim. Então Josias, ele restaura o verdadeiro arrependimento, porque o histórico da vida daquele povo é um histórico de pecado, irmãos. É um histórico de um povo que estava acostumado a fazer o que era mal diante de Deus, porque viu na pessoa dos seus reis homens maus. Viram isso na vida de Manassés e viram isso na vida de Amon. Se tinha algo que não acontecia na vida do povo, era arrependimento. E ele restaura o verdadeiro arrependimento. Mas, queridos, ele restaura também o culto a Deus. Olha só a descrição que nós temos do capítulo 23, a partir do verso 4, porque nós temos a descrição de várias reformas que são implantadas aqui, e a descrição que nós temos, elas nos são, assim, absolutamente assustadoras, porque olha só: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da porta, que tirassem do templo, presta atenção, todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Notem, queridos, que postes ídolos, imagens estavam dentro do templo. Aquele culto tinha se descaracterizado completamente. O povo tinha se afastado de Deus completamente. E Josias, então, ele retira tudo aquilo. Porque, veja, tirar todos os utensílios do templo feitos para Baal, porque Baal era adorado como Deus da tempestade, sendo ele a principal divindade da religião cananeia. Era o Deus que controlava as condições do templo, considerado o agente das chuvas e da fertilidade, que evitava a fome e a esterilidade da terra. Então nós estamos precisando de chuva, então vamos invocar Baal. Lembra-se que Elias orou e não choveu? Porque aquilo era afetar o ídolo Baal na sua essência. Se ele é o Deus das chuvas, então quero ver se vai chover. Vamos ver quem é que manda nesse negócio. E não choveu. E aqui então todos esses utensílios, o poste ídolo, o que é isso? Provavelmente uma imagem talhada em madeira, representando a deusa Azerá, uma divindade cananeia. Mas não apenas isso, Josias eliminou os sacerdotes pagãos, que queimaram incenso nos altares idólatras. E mais, Josias eliminou todos os sacerdotes dos altos, ele destruiu também os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar e todas as abominações. Tudo aquilo que havia sido introduzido pelo seu avô Manassés, ele retirou tudo. Tudo aquilo que era herança de Manassés, ele purificou, ele limpou, ele retirou de dentro do templo, porque aquilo não condizia com o culto a Deus. E o que foi a reforma protestante? Não foi a purificação do culto? Não foi a purificação do culto a Deus, da adoração a Deus, que era uma adoração cheia de mediadores, uma adoração cheia de santos, uma adoração cheia de intercessores? Não foi a reforma protestante uma volta para um culto do qual Deus está no centro de todas as coisas e ninguém mais? E o que é pior, irmãos, olha só o verso 5, quando diz que ele destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá. Sabe o que é isso aqui?
ele destruiu as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor. Sabe o que é que os caras fizeram? Tinha um templo e eles então reservaram um lugar onde ficavam e eram separados para prostituição cultual. Então é o seguinte, nós vamos adorar a Deus e nós vamos também praticar prostituição na casa de Deus. Olha a que ponto chegou o negócio aqui. Então Josias, ele destrói tudo isso, porque os cananeus acreditavam que a prostituição cultual ajudava a garantir a fertilidade da terra, dos rebanhos e do povo. Então eles introduziram isso. Se isso vai contribuir para a nossa espiritualidade, então a gente associa culto a Deus com prostituição. Era assim que estava funcionando. E Josias chega e diz, mas o que é isso? Ele retira tudo isso, ele acaba com tudo isso, ele purifica absolutamente o culto a Deus e ele destitui todos quantos eram instrumentos de divulgação e de propagação daquele culto que não agradava a Deus. Penúltimo, ele restaurou a paz com Deus e com seus irmãos. E aqui eu quero pular para 2 Crônicas 35. 2 Crônicas 35 é a mesma narrativa que temos aí do que Josias fez. Mas o que me espanta aqui, meus irmãos, é que o reinado estava dividido. Josias cuidando da nação de Judá, enquanto o reino do norte tinha como capital Samaria. Os do norte não se davam com os do sul, eram inimigos. Um povo que um dia viveu junto passou a ser inimigos uns dos outros. Mas a descrição que nós temos aqui é de que Josias, ele celebra uma das maiores festas de todos os tempos, que foi a festa da Páscoa. Mas ele faz isso não apenas com os de Judá, mas ele faz isso chamando também o povo do norte. Ele celebra a Páscoa, mas celebra uma Páscoa que era símbolo da paz com Deus, mas ele chama também os seus irmãos para fazerem parte dessa celebração. Porque diz assim, Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém e mataram um cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem a casa do Senhor. E aqui nós temos toda a descrição que nós não vamos ler, porque vai até o verso 20. Mas eu queria pontuar algumas coisas. Porque a palavra de Deus diz o seguinte. Assim, verso 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como aqui celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel. Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Meus irmãos, Josias celebrou a paz com Deus, mas também a paz com seus irmãos. E o que me impressiona aqui é que num período caracterizado pela inimizade, Josias foi um pacificador. Num período de idolatria, ele restaura o culto ao único Deus. Num período de separação, ele foi instrumento de Deus de reunificação. Num período de lágrimas, ele promoveu uma das maiores celebrações da Páscoa de toda a história. Num período caracterizado pela separação de Deus, pela separação de uns com os outros, pela inimizade com Deus e pela inimizade uns com os outros, esse homem foi instrumento de Deus para promover a reconciliação com Deus e com o próximo. Reforma também é isso. Reforma é salvação não apenas para nós, mas é a salvação para o outro. Salvação não é para me isolar do outro, mas a salvação é para que eu seja salvo para o outro. Salvação nunca foi para ser salvo para mim mesmo, por mim mesmo, e eu me basto, não estou nem aí com o outro, mas ele celebra a Páscoa, e ele celebra a paz também com seus irmãos. Um tempo de restauração, um tempo de visitação da graça de Deus. E eu termino aqui, queridos, dizendo o seguinte: nós olhamos para a vida desse homem
Um menino que começa a reinar com 8 anos, com 16 começa a fazer as reformas tão profundas, tão essenciais, tão radicais na história do povo. Mas eu aprendo também que nós precisamos ter cuidado, porque aquele que está em pé, veja que não caia. A história dele, se terminasse aqui, seria fechar com chave de ouro. Mas não é isso que acontece, porque ainda na sequência, a partir do verso 20 do capítulo 35, nos diz assim: depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro de Lamentações. Querido, sabe o que aconteceu aqui? É que Deus falou com Josias por intermédio de um rei pagão. Josias, sai do meu caminho, porque veio a palavra de Deus ao meu encontro, dizendo que eu tinha que subir contra uma nação que é minha inimiga. Eu não tenho nada contra você, sai fora e deixa eu guerrear com os meus inimigos. Josias provavelmente pensou o seguinte: peraí, se tem alguém aqui que tem intimidade com Deus, esse sou eu. Esse camarada é rei no Egito, não sabe quem é Deus, não conhece a Deus, que autoridade que ele tem para falar em nome de Deus? Sabe o que Josias fez, irmãos? Josias não deu ouvidos, porque talvez não acreditou que aquele homem estivesse falando da parte de Deus. Toda verdade é verdade de Deus, nem que saia da boca do diabo. Toda verdade é verdade de Deus, irmãos. E Deus, às vezes, utiliza situações e pessoas as mais inusitadas para nos alertar e a gente não dá ideia. Deus usou uma jumenta para falar com um homem chamado Balaão. Já imaginou, de repente, quem tem cachorro aqui? Cachorro. Quem tem cachorro? Cachorro. Os cachorros hoje estão em alta, viu, irmãos? Os cachorros hoje estão em alta. Então, já imaginou, de repente, o seu cachorro chega na beirada da sua cama e começa a entregar o recado de Deus para você? Já imaginou? Começar a conversar com você, o seu cachorro. Estranho, não? E Deus usou a mula para falar com Balaão, e Balaão não deu ideia. Não deu ideia. Assim como Eva lá no Éden, conversando com a serpente, gente. Ela deveria ter pensado: meu Deus do céu, que fenômeno estranho é esse, né? Uma cobra falante. Esquisito, não é não? Deus usou uma mula para falar com Balaão, e Balaão não deu ideia. Deus usou um galo para falar com Pedro, irmãos. O galo falou ou não falou com Pedro? Falou, irmãos. O galo cantou. O galo cantou, irmãos. Entendeu? E cantar não é falar? É falar. O galo cantou e Pedrão não entendeu a melodia do galo. Não prestou atenção. Deus coloca tantas pessoas diferentes na nossa caminhada. Eu ia falar outra coisa aqui, mas
Deus usa pessoas as mais diversas, irmãos, para trazer o recado de Deus para a nossa vida, e às vezes a gente não dá importância, às vezes a gente não dá ideia. Josias não levou em consideração a palavra de Deus que vinha por intermédio de um rei pagão, não era por intermédio do pastor da igreja, não era por intermédio dos sacerdotes, não era por intermédio de ninguém que conhecia Deus, era por intermédio de um rei pagão. Josias, sai fora, porque a palavra de Deus veio até mim, e ele não deu ideia, irmãos. Deus usa amigos, Deus usa um vizinho, Deus usa um colega para poder nos alertar, abrir os nossos olhos acerca de tantas coisas, e mesmo assim a gente não dá importância a isso. Fuja de tal pessoa, não se envolve com fulano, não mexe com cicrano, cuidado, cuide da sua vida, sai fora dessa pessoa. Porque o pai da gente fala, a mãe da gente fala, todo mundo fala, o galo canta, a mula fala, os cachorros estão gritando, todo mundo, e o cara não escuta, gente. Não presta atenção. O miserável. Como é que pode um negócio desse? Entendeu? Abre os seus olhos, irmão. Cuide da sua vida, porque Deus usa situações as mais diversas para alertar você, para fazer com que você abra os seus olhos, para fazer com que você não incorra no caminho dos soberbos e fracasse na vida. Um rei que começa o seu ministério maravilhosamente bem, amando a palavra de Deus, mas negligenciou o recado de Deus. Cuidado, aquele que está em pé, veja que não caia. Quem está em pé, veja que não caia. Queridos, precisamos ter cuidado. É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de voltarmos para Deus. E você sabe se você está na intimidade com Deus ou não. Você sabe. Você sabe se você está vivendo com Deus ou não. E eu queria desafiar você a pensar comigo que filho de peixe não é peixinho. Filho de crente não é crentinho. Mas filho de incrédulo não precisa ser incrédulozinho também não. Porque Josias foi filho de um homem que não andou com Deus. Foi filho de um homem que não temeu a Deus. Foi filho de um homem que não amou a Deus. Mas Josias entrou para a história como um jovem que viveu para Deus. Você não precisa, meu querido, viver no erro. Não precisa. A história de Josias nos mostra que o homem não precisa ser fruto do meio. Se a graça de Deus for o centro da sua vida, você nunca será fruto do meio. Os casamentos à sua volta podem naufragar, mas se Jesus estiver no centro da sua vida, o seu casamento não naufraga. Mas se outras coisas estiverem no centro da sua vida, você corre um sério risco. Se a cruz de Jesus não estiver no centro da minha vida, não estiver no centro da minha história, não estiver no centro do meu ministério, não tem vitória. Não tem vitória. E eu quero desafiar você, no nome de Jesus, a romper com tudo quanto tem levado você a se afastar de Deus e a voltar-se para Deus. Porque reforma é um tempo de voltar para Deus. Seja sensível à voz de Deus. Abandone tudo quanto for pecado que tem fragilizado a sua vida espiritual. Ame a Deus de todo o seu coração, busque-o de todo o seu coração, viva integralmente para Deus e para a glória de Deus.